O exemplo que eu gostaria de dar, né, na verdade, alguns exemplos do que você não pode fazer, tá? O que você não deve. Cada vez mais as unidades, hoje os recrutadores, pedem para alguém fazer um relatório de enfermagem, tá? Então fiquem atentos, vocês que, né, estão aí participando de algum processo seletivo, ela pode vir em forma de perguntas, ou ele pode te dar em um estudo de caso para você estar realizando um relatório de enfermagem. Então é algo que a anotação é super importante e que isso pode, né, deixar você fora daquela vaga porque você não fez da forma correta, tá? Então, o exemplo que eu trouxe agora, que eu vou passar agora para vocês, é de um plantão que estava super agitado, época de UTI Covid, várias intercorrências, aí o médico passou visita, X horas lá da madrugada, 3 horas, e depois não teve mais nada anotado. Não teve a evolução do médico, depois que ele, só a enfermagem anotou que foi acionado o médico às 3 horas da manhã. Depois disso, nada mais anotado. Não teve o feedback do médico, ou seja, a evolução do médico, o paciente, ele foi acionado às 3 da manhã, tá? Então ele evoluiu o paciente, ele foi à beira-leito, e nesse caso ele tinha ido sim, porque ele chegou a fazer prescrição, tá? E tem checado lá, 3h30, 3h20, logo após que ele foi examinar o paciente e realizar toda a prescrição com uma conduta, dá para ver, assim, que foi feita uma prescrição de enfermagem, e a equipe de médica e a enfermagem checou. Então, o médico fez a avaliação do paciente, ok? Só que ele não descreveu, ele não evoluiu, tá? E aí ele tinha pedido o raio-x, ele percebeu que o paciente precisava de alguns parâmetros, de alguns exames laboratoriais, ele solicitou, só que ele não evoluiu, ele não fez a evolução escrita, tá? Olha só que sério essa situação. E aí, para piorar a situação, né, a enfermagem foi lá, prestou atendimento, dá para ver no prontuário que, na verdade, acabamos fazendo uma auditoria. Existe uma auditoria interna da própria unidade. Antes de sair da esfera interna, né, e ir para outras esferas, existe essa auditoria interna. E aí, nessa auditoria interna, e uma das auditoras fui eu, no caso, eu sou especialista em qualidade, e a gente faz toda uma apuração quando tem um óbito na unidade, né, para tentar entender o que aconteceu. Será que a equipe não foi acionada? Se foi, e a gente tem a conduta, né, para traçar aí uma rota de alternativa de novos atendimentos para que não ocorra, na verdade, novas ingerências ou novos eventos relacionados a algum caso específico. Então, essa auditoria ela é para, né, prever, né, para que não aconteça novamente. E nesse intuito nós identificamos o que é nesse prontuário. Que, primeira coisa, o médico ele foi acionado, a enfermagem colocou lá, até o último caneta da madrugada foi acionado o médico para avaliação do paciente, ponto. Depois dessa anotação não teve mais nenhuma outra anotação, teve a checagem, né? Checou lá a inalação, checou nem a coleta do exame que o médico pediu. Como a gente sabe que colheu? Porque o exame chegou, né? Foi pro laboratório. Olha só, gente, que coisa, que falha. Só não foi assim pior, né? Porque foi feito o cuidado. Nós, institucional, nós sabemos que foi feito. Por quê? Porque o exame foi para o laboratório, e aí a gente, tendo acesso ao relatório do laudo do laboratório dos exames, o que aconteceu? Apareceu lá o horário que foi encaminhado, que deu entrada no laboratório, 13h40, uma coisa assim. Então ali, foi checado que o médico prescreveu, foi feito, que foi realizado. O raio-x também que tinha solicitado, era raio-x digital, não era impresso, mas na tela dava para ver o horário que o técnico foi acionado para fazer o raio-x no leito. O exame laboratorial, então, ó, teve a checagem da prescrição, então a enfermagem fez a medicação prescrita, porque a gente estava tentando procurar, né, o que aconteceu. Ele não recebeu o atendimento, o médico não foi, a enfermagem não fez o medicamento, e aí, através desses parâmetros, eu consegui, como auditora, perceber. Não, o médico foi, porque ele pediu o raio-x, pediu o exame e fez a prescrição. Ok, não fez evolução, já anota aí, não conformidade, tá? A enfermagem coletou sangue, lição de casa feita. Chamou o técnico de raio-x para fazer o exame no leito, lição de casa feita. Checou a prescrição médica e ainda fui mais a fundo. Entrei no sistema da farmácia para ver se aquela medicação deu saída para o paciente. Deu saída. Ou seja, a farmácia entregou para a enfermagem checou. Vamos achar o erro? Quem consegue me colocar aqui agora rapidamente na mensagem? Onde vocês... E depois não foi escrito mais nada, o paciente foi a óbito, tá? Não dá para saber o horário exato, porque quem pegou o plantão não pegou no leito, e depois que entrou no quarto do paciente, o paciente ia ir a óbito. Quem consegue me colocar onde que está a falha nesse caso? Tudo checado, mas nada descrito. O que vocês acham? Né? Falha na comunicação escrita, gravíssima. Alguém colocou aqui, ausência do relatório. Perfeito, ausência do relatório. Mas isso aí dá para fazer retroativo. O que vocês acham? Responde aqui para mim. O paciente foi a óbito, entre 7 e 8 horas da manhã. Dá para eu voltar lá no médico das 3 horas da madrugada? Doutor, ele vai até fazer uma evolução. Ele pode fazer depois uma evolução, descrevendo. Só que quando ele coloca aquela evolução, o sistema ele não apaga o horário. Vai acusar, como que eu sei?
que 7 horas da manhã ele fez a evolução de um tratamento que ele aplicou às 3 horas. Então, na hora que eu olho uma evolução que foi feita bem depois, às vezes acontece porque o médico não consegue fazer naquele momento, porque a unidade está correndo, é normal, é assim, normal entre aspas, mas pode acontecer ele não conseguir fazer no momento, ali naquele momento, ele vai fazer, sei lá, 2 horas depois. E aí é onde eu vejo, né? A evolução foi feita porque o sistema é amarrado, né? O manual ainda você consegue colocar um horário X, que também não é o correto, tá, pessoal? Isso documento é coisa séria. Eu tenho aqui uma resolução do COFEN 358 de 2009, artigo 6, que ele fala: a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente. Isso é lei, precisa ser realizada, tá? E se eu não realizar, eu estou fora da lei. Eu estou descumprindo a lei, tá? Então, nesse caso, vocês conseguem imaginar o quão é muito sério a anotação não realizada? Teve uma pessoa que colocou aqui: não dá, já vi situações de familiar processar hospitais e não ter esse relatório na ordem. E o juiz avaliou que houve manipulação do prontuário. Perfeito. Tá? Uma coisa é o médico, tá, ou a assistência, não realizar ali às 10 horas em ponto, mas realizou dentro daquele período da manhã o relatório. Outra coisa é ele pegar o prontuário e fazer no dia seguinte. Isso dá processo batata, certeza, tá? E aí, você fica numa situação de que não sabe ou não aprendeu e acaba, às vezes, banalizando. Ah, depois eu faço. Quando der, no outro plantão eu tô aqui, eu pego lá o prontuário. É corrido, tá? Durante o plantão, não pode pular linha. Você finalizou uma frase, ainda tem a continuação da linha, você tem que passar o traço, assinar e carimbar, tá? Falando um pouquinho do carimbo, antes da gente finalizar aqui essa live, ele é facultativo, ou seja, ele não é obrigatório, mas há de convir comigo que é um custo baixo, tá? Um carimbo, e ele vai otimizar o seu tempo. Porque se você não carimbar, optar em fazer manual, você tem que escrever o seu nome completo, sem abreviação, tá? O número do registro e a sigla lá. Técnico de enfermagem, né? Então temos lá nos registros do carimbo, TEC, auxiliar AUXI, se for parteira, PAR, se for enfermeiro, ENF, ao final do número, tá? Isso dá um trabalhinho, né? Então, como o custo não é alto, então é indicado o seu uso. Há unidades que fazem para os seus colaboradores. Mas se você já vai atuar, se você vai trabalhar e não é um custo alto, é um investimento, carimbo, e fica tudo formal, tá? Então, pessoal, levem muito a sério a anotação. Temos vários artigos, né? Temos o artigo 1, que ele fala da responsabilidade e dever dos profissionais. Responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente todos os cuidados realizados com o paciente.